O consolo de Deus, o doce Espírito. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, está escrito: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa palavra nos traz o entendimento que para toda a tristeza, toda a aflição, toda a tribulação, há um consolo de Deus. Quando Jesus fala no Sermão da Montanha: Bem-aventurados aqueles que choram, pois eles serão consolados. Jesus nos traz a certeza de que aqueles que choram não só têm um consolo reservado, uma alegria reservada, mas que também são bem-aventurados, né? E o que significa ser bem-aventurado? Pelo fato de chorar. Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que choram. E bem-aventurado, ser bem-aventurado significa bendito é aquele que chora, abençoado é aquele que chora. E por que alguém que chora seria abençoado? Por que alguém que chora seria bendito? Pelo simples fato de existir um consolo, uma alegria, um júbilo, uma recompensa guardada para todos aqueles que choram. Então, meus queridos, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o consolo de Deus, o doce Espírito Santo. Amém? Em João capítulo 16, versículo 24, nós vamos ver Jesus incentivando aos discípulos a pedirem algo em nome dele, né, para que a alegria deles fosse completa. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos, vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E no versículo 33 do mesmo capítulo, Jesus vai dizer: Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus ele vai nos trazendo conhecimento aqui, né? Falando aos seus discípulos que até aquele momento ali, onde Jesus estava explicando para eles que a tristeza deles seria transformada em alegria, que até aquele momento eles não tinham pedido nada no nome do Senhor Jesus. E Jesus estava incentivando eles a pedirem. Até agora vocês não pediram nada. Peçam alguma coisa em meu nome e vocês receberão. E assim a alegria de vocês será completa. Então, talvez nesse momento de dor, de aflição, nesse momento em que você esteja necessitando do socorro, do afago, do consolo do Senhor, né, do refrigério do Senhor, talvez só te falte pedir. Como Jesus disse aqui aos discípulos, né, peçam em meu nome para que a alegria de vocês seja completa. Então, se você precisa de alegria, se você precisa de felicidade, se você precisa de um ânimo novo, de uma força nova, de uma alegria nova, de uma coragem nova, peça no nome do Senhor Jesus para que a tua alegria seja completa e para que você receba no nome do Senhor aquilo que você está pedindo, né? No versículo 33, Jesus também diz: Eu disse essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim. Então, independente das circunstâncias, independente da dor, da tristeza, da aflição, da perseguição, da angústia, né? Independente do contexto de dor que você esteja vivendo, é necessário que você se lembre que em Jesus nós temos paz, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer na carta aos Filipenses, ele vai dizer, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresente ao Senhor em ações de graças, em súplicas e orações. E assim a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Então, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente dos fatores ao nosso redor, nós precisamos nos lembrar, meus amados, que em Jesus nós temos paz, né? E porque você pode não estar sentindo essa paz nesse momento, pode ser que é pelo fato de faltar você pedir, né? Porque aquele que deseja a paz de Cristo necessita pedir a paz a Cristo, né? Necessita pedir a paz ao dono da paz. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus vai falar: Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá.
não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Ou seja, Jesus ele vai dizendo já que ele já deixou a paz dele conosco, que não é para a gente se perturbar o nosso coração e nem temer. Por quê? Porque a paz dele já está conosco. Porque a paz de Cristo já nos foi entregue, já nos foi deixada, né? E essa paz, ela se concretiza e se consolida através do Espírito Santo de Deus, né? Jesus ele vai falar por muitas vezes nos evangelhos que o Espírito Santo de Deus, o conselheiro, o consolador, nos ensinaria todas as coisas, nos daria a paz, a força, nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, nos direcionaria pelo caminho que devemos seguir, seja para a direita, para a esquerda ou adiante. Então a paz ela já nos foi dada. A paz que excede todo o entendimento, ela já nos foi entregue. Às vezes, a única coisa que lhe falta é pedir ao Espírito Santo que manifeste essa paz no teu coração. Eu vou ler novamente aqui o versículo 27 de João 14, que está escrito: eu deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês e eu não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus não é como a paz desse mundo, né? Uma paz passageira, uma paz momentânea, uma paz perecível que logo se quebra, logo se rouba, logo se frustra, não. A paz de Jesus é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que está acima de toda e qualquer situação e é uma paz eterna e plena que te dá a segurança, o descanso e o consolo de confiar e descansar nele independente da situação em que você esteja vivendo. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, o profeta Jeremias ele vai dizer: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Né? Então o Senhor ele é bondoso, ele é bom para aqueles que esperam nele, que mantêm a esperança viva no Senhor, né? A esperança de que ele vai te socorrer, a esperança de que ele vai trazer alegria novamente, a esperança de que ele vai afagar a tua alma, a esperança de que nada está perdido, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então o profeta Jeremias ele vai dizer que o Senhor é bom para quem mantém a esperança no Senhor e para aqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos no Senhor essa paz que excede todo o entendimento, o Senhor é bom e nos dá, né? Tem aquele versículo muito conhecido de Jó, capítulo 8, versículo 21, que diz que Deus encherá a tua boca de riso e de brados de alegria os seus lábios. Então a gente consegue ver que há uma promessa de alegria e de júbilo da parte de Deus para todos nós. Né? Há uma promessa de alegria, há uma promessa de júbilo, há uma promessa de restauração da felicidade genuína no Senhor. E somente através do Senhor é que nós alcançamos essa renovação da alegria, né? Esse consolo, esse descanso para a nossa alma. Mas o Senhor, ele tem isso para nós. Ele tem a alegria, o consolo, o refrigério, o bálsamo, independente das situações. E para finalizar aqui, o capítulo que eu gosto muito no livro de Apocalipse, o meu versículo favorito do livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que está escrito: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse capítulo 4 de Apocalipse 21, ele é lindo, por quê? Porque é uma promessa de um consolo eterno, é uma promessa de uma alegria eterna, né? Aqui está dizendo, aqui João ele vai descrevendo a visão que ele viu e o que ele escutou naquela visão, que o Senhor, o próprio Deus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Que o próprio Deus, ele tiraria toda tristeza, todo choro, toda dor, e com ele só haveria o quê? Felicidade, alegria, júbilo, riso, contentamento. Então essa é uma promessa de consolo eterno, né? O Senhor ele tem consolo para nós na terra, sim, porque nós estamos aqui na terra. Então o Senhor ele tem consolo, ele tem alegria, ele tem júbilo para a gente nessa terra também.
né? O Senhor não quer que nós venhamos a viver aqui nessa terra uma vida de dor, de sofrimento, de tristeza, de agonia, de tribulações, não. O Senhor também tem alegria, também tem consolo, também tem bálsamo, também tem júbilo, também tem festa pra gente aqui na terra. Mas o maior consolo, a promessa da alegria eterna, a promessa da felicidade eterna, ela se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor tirará de nós toda dor, todo sofrimento, todo pranto, todo choro. E só haverá vida, só haverá alegria, só haverá contentamento, só haverá música, só haverá felicidade. Isso é o que o Senhor tem para nós. Isso é que o Senhor tem para todos aqueles que esperam nele, que mantêm a confiança e a esperança nele e que buscam, né? Buscam o seu refrigério, buscam o seu amor, buscam o socorro no Senhor. Então, nessa terra, o Senhor tem alegria, tem consolo, tem júbilo e tem contentamento para nós, mas a promessa da alegria eterna não podemos nos esquecer, que é no reino dos céus, onde nós viveremos eternamente ao lado do nosso Rei, em alegria, em contentamento e em festa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse júbilo, essa alegria, esse bálsamo, esse contentamento e essa felicidade para o teu coração. Há uma passagem no livro de Isaías, né, que o Senhor ele vai dizer, agora irmãos, eu não vou me recordar se é Isaías 43 ou Isaías 61, mas que o Senhor diz assim, olha, não vos lembrei das coisas... encontrei. Isaías 43, versículo 18, Deus fala assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então a gente vê aqui, irmãos, que Deus... Ele nos aconselha e nos recomenda a esquecer das angústias passadas, a esquecer das tristezas passadas, a esquecer das dores que já se foram, já passaram, os sofrimentos que já aconteceram. Por quê? Porque Ele está fazendo algo novo. Porque Ele está trazendo uma alegria nova. E quando nós mantemos os nossos olhos na dor do passado, nós não conseguimos viver a alegria do presente que o Senhor está trazendo para nós. Quando nós mantemos a nossa memória na tristeza e no sofrimento do passado, a gente não consegue desfrutar da alegria e do contentamento do presente e do futuro que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Então, que o Espírito Santo de Deus te ajude a largar para o passado toda a dor que já se foi e a se agarrar na felicidade, na alegria e no contentamento que Ele já está trazendo para a tua vida a partir de hoje. Amém? Que o Espírito Santo de Deus guarde essa palavra em nossos corações, que o nome do Senhor cresça e que eu desapareça. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Amém?